Fala pessoal, bem-vindos ao canal Aprendiz em Desventuras. Meu nome é Sami e hoje nós vamos ensinar a administração científica. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho das notificações para não perder nada e comentar que outro tipo de assunto relacionado à ADM você quer que nós ensinemos aqui, ok? Bom, eu espero que vocês gostem dessa série de vídeos que nós vamos mostrar para vocês sobre os fundamentos da administração e as teorias que envolvem ela, desde a administração científica hoje até TGA, teoria humanista e tudo que envolve as teorias administrativas, ok? Claro que a gente vai ter outros campos da administração, como economia, matemática, mas agora vamos focar em administração mesmo. Mas qual o contexto da época? Bom, Taylor ele começou a desenvolver sua pesquisa numa época onde as primeiras indústrias estavam começando a ser criadas, estavam começando lá a sua jornada como indústria mesmo, e ainda tinha muitos problemas, como trabalho escravo, trabalho infantil, as altas horas de trabalho, de 16 a 18 horas diárias, os ambientes eram insalubres, não tinha segurança do trabalho e tudo isso. Ele possuía dois principais métodos para desenvolver sua pesquisa, que foi a observação e a mensuração. Esses métodos a gente vai ver mais a fundo quando a gente falar em ORT, ainda nessa aula e tudo mais. Mas, bom, algo que eu preciso que vocês entendam. Quais os objetivos de Taylor ao criar a administração científica? Ele queria principalmente ter ênfase nas tarefas e evitar o desperdício, porque evitando o desperdício você aumenta a produtividade consequentemente. Esse desperdício que a gente está falando é porque nas primeiras indústrias o operário tinha que se deslocar muito. Ele estava na esteira lá, ele tinha que levantar para pegar um instrumento, voltar, ele tinha que pegar, sair de onde ele estava para ir para outro lugar, pegar mais material e voltar. Então, tinha muito senta e levanta, se deslocar de um lugar para outro, e isso aumentava o cansaço, aumentava a fadiga. Entendeu? E dessa fadiga, junto com o cansaço, o operário não tinha o foco necessário e muitas vezes acabava errando. Ou seja, nessa época havia muito erro na esteira de rolagem, o que gerava muito desperdício, algo que Taylor queria a todo custo reduzir. Por isso que ele vai criar as bancadas de trabalho, onde tudo que o operário precisa vai estar ali a um palmo de distância dele, para que ele não precise ter esse deslocamento de levanta, senta, levanta, senta. Ele quer diminuir os movimentos desnecessários ao máximo, para aumentar a produtividade. E existem 3 níveis numa indústria. O nível operacional, que é o nível mais baixo da hierarquia, que seriam os vendedores, os produtores, os operários. O nível tático, que é a gerência, todo aquele cargo de supervisor, de supervisão. E o nível estratégico, que seriam o CEO, os conselheiros, os acionistas, entendeu? Existem esses níveis. Eles podem ser caracterizados por uma pirâmide ou por um organograma, que é uma representação gráfica da organização. O organograma é a mesma coisa que a gente pode dizer ser a nossa árvore genealógica. Começa de lá de cima com nossos pais, desce para os nossos irmãos, dos irmãos vai para os cônjuges. É a mesma coisa, só que em vez de ser com nossos familiares, é com os níveis de hierarquia. Começa do CEO vai para os conselheiros, dos conselheiros para os gerentes, dos gerentes para os chefes de setores e por aí vai, ok? Bom, outro objetivo de Taylor era aplicar os métodos científicos para os problemas da administração. E ele queria alcançar a maior eficiência industrial possível. Por isso que ele estudou os tempos e movimentos, porque isso
fazia com que a produtividade, a depender do esforço do operário, ser diminuída. Como eu disse, naquela época, eles tinham que se deslocar muito da sua zona de trabalho para conseguir pegar as ferramentas, as matérias-primas, e isso diminuía a produtividade por causa da fadiga, por causa do cansaço. E outra coisa também que Taylor vai questionar é porque, na época, o sistema de pagamento era feito por peça. Não é por hora trabalhada como é hoje em dia. Era por peça. Então, não importava a qualidade da peça, contanto que ela esteja feita. Quanto mais peças, mais dinheiro. Então, muitas vezes, os funcionários, eles prezavam a pressa para poder fazer mais, para ganhar mais, do que a qualidade. Então, muitas vezes, 80% da produção que um operário fazia tinha que ser descartada porque tinha erros. Então, Frederic vai tentar mudar isso, vai mudar, para falar a verdade, para conseguir evitar esse desperdício na hora, porque desperdício não é bom para nenhum dos dois lados, nem para o produtor, nem para o consumidor. Bom, e a técnica que Frederic usou para evitar justamente esse desperdício foram técnicas de engenharia industrial, já que Taylor era um engenheiro, ok? E ele criou a Organização Racional do Trabalho, a ORT, que eu já citei aqui, que a gente vai estudar mais a fundo os tempos e movimentos, que, por sinal, é a premissa da ORT. Bom, existem várias características da ORT, que seria a administração, no caso, a gerência de uma indústria, fica com o planejamento e a supervisão, e o trabalhador fica com a execução do trabalho. E esse trabalhador precisa ter uma assistência contínua, ou seja, precisa ser supervisionado, para que evite o erro. Um exemplo, eu posso trabalhar numa fábrica de pães. Eu não sei fazer pão direito, então eu tenho que ter um supervisor sempre ao meu lado para me auxiliar, para que eu tente fazer o melhor pão possível e erre menos, entendeu? É disso que a gente está falando, ou seja, a gerência fica com o planejamento e com a supervisão, nesse caso o pensar da indústria, e o trabalhador fica com a execução, o agir. Bom, Frederic usou muito o aprendizado por meio da observação, que foi o que eu falei. Ele ficava muito tempo observando o operário, observando cada movimento que ele fazia, tentando descobrir de onde vinha esse desperdício, de onde vinha essa fadiga, de onde vinha esse cansaço. E com isso teve a especialização. Não foi Taylor que criou, para deixar claro, não foi ele que criou o significado de especialização. Ele só implementou na administração científica, ok? E o que seria essa especialização? É a limitação de cada operário à execução de uma única tarefa, de maneira contínua e repetitiva. O exemplo que eu citei, eu fazendo pão. Eu só tenho essa função, fazer pão. No caso, seria sovar a massa, botar no forno e pronto. Eu vou fazer tanto isso, mas tanto isso, que eu vou virar um especialista em fazer pão, ok? Mas isso vai implicar em outro quesito, que é a parte humana. Porque você vai ficar tanto tempo fazendo a mesma coisa que você vai ficar desmotivado. E isso vai ser estudado mais à frente, e por isso que vão ser criados rodízios. Existe um tempo, 3 meses eu vou fazer pão, daqui a 3 meses eu vou fazer outro processo do pão, daqui a mais 3 meses eu vou fazer outro processo do pão, para que eu não fique em uma só função e isso me desmotive e eu acabe perdendo parte da minha produtividade, ok? Outra coisa que ele estudou na URT também foi a análise do trabalho e do estudo dos tempos e movimentos, ou seja, um tempo padrão. Ele estudava, para uma peça ser feita é necessário quanto tempo? Tal tempo. Se for feito mais, tipo, se eu faço pão em 30 minutos, se 30 minutos é o tempo padrão, se eu acabar fazendo em 1 hora, significa que tem algum problema.
Se eu acabar fazendo em 15 minutos, significa que eu também tenho algum problema. Ou eu tô fazendo rápido demais e tô fazendo mal feito, ou eu tô fazendo lento demais, o que significa que eu não estou sabendo fazer o pão. Entende? É isso que Taylor queria ver com o estudo dos tempos e movimentos, para saber por que um funcionário sabe fazer tal peça em 30 minutos e o outro tá fazendo em 1, 2 horas. Ele estudou também a fadiga, que foi o que eu disse, e a fadiga é diretamente relacionado à eficiência. Quanto mais um operário tem a fadiga, menos eficiente ele vai ser, porque mais cansado e menos focado ele vai estar na execução do seu trabalho. A divisão do trabalho e a especialização do operário. Então, ele tentou usar métodos para fazer com que o trabalho fosse dividido o máximo possível. Ou seja, haveria uma hiperespecialização. Uma pessoa faria uma única tarefa pelo resto da sua carreira profissional, por assim dizer. E isso vai gerar muito problema lá na frente pelo fator humano e tal, que a gente vai ver que seria uma das críticas que foi feita para a administração científica. Outras coisas foram incentivos salariais e os prêmios de produção, ou seja, uma recompensa. Como a especialização a um longo prazo gera um desincentivo por meio do funcionário, já que ele faz há tanto tempo a mesma coisa que ele fica desmotivado, Taylor criou o incentivo salarial, o que seria o Homo economicus. Gravem essa palavra, Homo economicus. É um indivíduo que ele é incentivado única e exclusivamente pelo dinheiro, ok? Essa recompensa que eu tô dizendo, esse incentivo salarial é o Homo economicus. Ele é incentivado à base do dinheiro. Ele quer recompensa, dinheiro. Não é prêmio, não é vangloriação, é dinheiro, ok? E quando uma pessoa é incentivada por quesitos monetários, e isso vai impactar na hiperespecialização. Porque a pessoa pode estar desmotivada, mas a partir do momento que eu induzo um incentivo monetário, a pessoa vai ficar animada novamente para conseguir aquele dinheiro, ok? Outras coisas, ele mudou as condições ambientais de trabalho. Eu sei que muitos podem estar pensando aí e se lembram das aulas de história que as primeiras indústrias eram extremamente sujas, não tinham segurança nenhuma, não tinha limpeza, não tinha nada. Se você ver filmes dessa época, você vai ver a situação. Tem um filme do Charlie Chaplin, eu não lembro agora o nome, mas ele explica exatamente isso que eu tô falando, sobre ambiente de trabalho, sobre a especialização. E eu indico esse filme para vocês, eu vou botar o nome dele na descrição desse vídeo. E é um ótimo vídeo para você, um exemplo de como era na época de Taylor as indústrias. E como a administração científica mudou bastante isso. Então, ele fez com que o ambiente de trabalho fosse muito melhor, fosse limpo, fosse adequado, entendeu? Para aumentar a produtividade, já que você está num lugar limpo e organizado, vai ser melhor para você produzir. Tem o desenho de cargos e tarefas, ou seja, ele especificou conteúdos, métodos em relação a outros cargos. Ele criou metodologias para simplificar algumas tarefas e se tornar mais fácil para a execução. Teve a padronização de métodos e máquinas. Ele reduziu a diversidade no processo produtivo, ou seja, isso vai acontecer no Fordismo também, que é a padronização. Ele vai, no Fordismo, que eu citei agora, ele vai criar um só modelo de carro, o modelo T. Vai ser um carro com as mesmas peças, com a mesma cor, sempre a mesma cor. Porque quanto mais você vai diferenciar na sua produção, mais custos você vai ter e mais trabalho vai ter, entendeu?
porque vai ter que ter X carros cor verde, X carros cor vermelha, e isso vai dificultar na hora da produção em relação a você produzir só carros pretos ou só carros brancos. E tem também outro princípio da organização racional do trabalho, que é a supervisão funcional, que é a existência de diversos supervisores, ou seja, os funcionários têm que estar sempre sendo observados, sempre sendo supervisionados para que evite o erro, ok? E isso vai ser essa supervisão funcional. Vai ter muito supervisor. Uma pessoa que virou especialista em tal tarefa, como um exemplo que eu já citei, que é fazer pão. Eu sou especialista em fazer pão. Eu posso levar uma promoção no meu trabalho e ser uma supervisora. Ou seja, vou supervisionar os novos funcionários a como fazer pão, já que eu faço há tanto tempo que eu sei fazer de có e salteado. Entende? E essa foi a ORT. E vamos às principais críticas que teve na administração científica. Primeiro foi o mecanicismo da administração científica, que ele restringia as tarefas e os fatores ao cargo e à função do funcionário. Ele não considerou o elemento humano. O operário era simplesmente parte de um processo produtivo. Ele não era visto como um ser humano, um ser pensante. Ele era só mais uma parte de um todo. Era só isso. Não havia aquela preocupação no psicológico, no físico. Taylor só visava evitar o desperdício e evitar os movimentos desnecessários simples e unicamente para aumentar a produtividade da indústria. Somente por isso. Tanto que essa parte de elemento humano é muito questionada nas teorias, porque muitas delas não levavam em conta o elemento humano. Algo que é muito importante. Tanto que as primeiras teorias que vão levar em conta isso estão o quê? Na era moderna. Só começaram a ser pensadas na era moderna. Tem também a superespecialização do operário, que foi o que eu falei, que com essa divisão do trabalho, toda essa divisão que quanto mais dividido, mais especializado um funcionário deixavam eles muito limitados. E tinha aquele desincentivo, porque eu passei muito tempo fazendo pão, eu não quero mais fazer pão. Eu não vejo mais graça em fazer pão. Eu passei 20, 30 anos da minha vida fazendo só pão. Entende o que eu tô querendo falar? Então é isso, a super especialização é isso. Eu faço 1% do todo, e esse 1% pelo resto dos meus anos trabalhando nesse lugar. Então, é cansativo. Chega uma hora que você não quer mais fazer isso, mas você não pode sair do seu trabalho porque a concorrência tá grande. Se você sair, você não sabe quando você vai empregar de volta. Então, tem muitos conflitos da época, conflitos do sistema industrial, que era assim, e algo que só vai ser resolvido muitos e muitos anos depois. Então é algo que você deve pensar e levar em conta. Quando você for abrir o seu negócio, quando você estiver estudando isso, você tem que pensar nessas coisas. Mas, poxa, a pessoa não podia simplesmente sair para mudar de emprego porque na época não era viável, a pessoa não conseguia, havia muita concorrência para conseguir emprego. Então, se eu me demitisse, eu sou uma peça descartável. Se eu me demitisse, tinha 15 querendo o meu lugar. Então, tem que pensar nisso. Outra coisa, a visão microscópica do homem limitava-se só a observar as características físicas, foi o que eu disse. Ele deu ênfase nos movimentos, na fadiga, simplesmente pela produtividade, visando produtividade. Não pensava no psicológico do operário, não pensava que ele estava cansado de fazer só tal tarefa pelo resto da vida dele, entende? E a abordagem de um sistema fechado. Isso é algo extremamente importante, porque
Taylor não via a indústria como um todo, junto à sociedade. Taylor via a indústria como um sistema fechado. Não tinha interferências do meio externo. Algo que, se a gente for parar para pensar hoje, era quase impossível de se pensar. Não tem como se pensar numa indústria, numa empresa, em algo fechado, porque ele tem impacto direto com a sociedade, com o exterior. Se o exterior tá tendo algum problema, automaticamente a minha empresa, a minha indústria vai ter algum problema, porque a gente é afetado diretamente pelo exterior. Então, essa parte de abordagem do sistema fechado foi muito criticada por causa disso, porque como é que você vai ver uma indústria, você vai ver uma empresa como um sistema isolado? Não tem como. Muitas lacunas vão ficar abertas por causa disso. E por último, é a abordagem incompleta da organização. Tratou só dos aspectos formais. Esqueceu a organização informacional, os aspectos humanos. Então, se você parar para perceber, quase todas essas teorias agora que a gente vai falar tem esse problema do fator humano. E esse quesito da parte formal é que ele não estava levando em conta sobre as relações das pessoas. Tem uma reunião na minha empresa, essa uma formalidade, mas eu posso muito bem no escritório estar conversando de boa com os meus colegas de trabalho. Essa seria uma organização informal. Eu não tô tratando todo mundo com formalidade, porque a gente é colega e tal, a gente tá conversando, resolvendo as coisas, sem ter toda aquela formalidade que a gente teria com nossos superiores, entende? Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa metodologia. Até a próxima aula. E não se inscrevam no canal para ver os próximos vídeos. Ative o sininho das notificações para não perder, entendeu? Deixa seu like caso você tenha gostado da aula. Dê um pouco de trabalho para fazer, para pegar informações para vocês, para estudar também. E comentem aqui se você gostou da nossa metodologia, que outro assunto você quer que nós trouxemos aqui, qualquer coisa, ajude a encaixar a gente, por favor. Esse foi mais um vídeo de Aprendiz em Desventura, espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau!